Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Família Escalamandre, da autora Daniele Viegas Martins. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. O vídeo de hoje vai especialmente para a Mariana Vieira, que foi quem indicou essa série para que eu estivesse lendo e trazendo para vocês. Conversei com a autora e ela explicou que ainda esse ano sai o segundo e o terceiro, tá? Nesse momento, então, temos só o primeiro, que é Domando o Senhor Libertino. Aqui nós vamos saber da história do Hugo e da Mariana em 275 páginas. Bem, gente, o Hugo, ele é um garoto, né, é um homem hoje, né, que ele cresceu com dois irmãos, que é o Will e o Arthur. No decorrer da história dele, nós vamos descobrir que ocorreu alguma situação quando a mãe dele faleceu que fez com que o Arthur acabasse meio que se distanciando dos dois irmãos. O Will tem muita mágoa do Arthur. Já o nosso Hugo, ele ainda é um pouco mais maleável. Já o pai do Hugo é aquele tipo de homem que nunca aceitou que os três filhos usassem a fortuna, usassem o sobrenome da família para conseguir nada. Sempre ensinou que eles deveriam lutar, batalhar para conseguir o que quer que fosse. O Hugo, ele tem uma empresa que faz embarcações. Então, o ramo dele é navio, essas coisas, né? Já o Will, ele acaba tendo eu vou dizer, uma produtora de filmes pornográficos. Sim, eu acho que ele é o que tá melhor ali, né? Porque aí ali, meu filho, o bichinho se diverte, né? E aí o nosso Arthur, ele acaba sendo aquele tipo de pessoa que gosta de se aventurar. Então, ele vive viajando em busca de aventura. Só que agora que ele tá mais velho, então ele sente que falta alguma coisa na vida dele. Ele lutou, ele batalhou, ele chegou onde ele queria, porque hoje ele é rico, ele tem a empresa dele, ele contrata muitas pessoas, o qual ele trata como parte da família, ele remunera bem, ele é uma pessoa super bacana. É aquele chefe que todo mundo quer ter? Ele é esse estilo. Ele cuida do pai dele, apesar que o pai dele tá numa clínica hoje de, tipo, vamos dizer asilo, né? Mas é um lugar chique. Ele vai de vez em quando visitar esse pai, porque esse pai, mesmo hoje já idoso, ele é aquele pai que não dá carinho, não dá atenção. Ele é aquele pai meio assim, vocês ficam aí, eu fico aqui? É meio assim, ele nunca conseguiu demonstrar afeto para esses filhos. Em relação à esposa, não. Ele era mais carinhoso, ele era mais presente, ele acabava cedendo ali o que a esposa queria em relação aos filhos, mas após a morte dela, tudo piorou. Então, ele vê que falta alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo que ele sabe que falta, ele sabe que não será fácil encontrar. Porque ele é aquele cara que, assim, ele sabe que ele é lindo. Ele sabe que é gostoso. Ele sabe que momentos com ele ali, menina, é momentos quentes, porque ele, olha, eu vou te dizer, ele é aquele um que não se contenta com uma, não. Tem que ser duas, três, assim, tudo ao mesmo tempo. Então, é aquele cara fogoso. Então, ele sabe que vai ser difícil encontrar uma mulher que faça com que ele se apaixone, com que sacie ele, sem ele precisar buscar outras. Porque o que acontece muito é que, por conta dele ser quem é hoje, a maioria das mulheres querem ficar perto dele. Porque sabe que vão ter vantagem. Porque na cabeça do Hugo é assim, eu não uso as mulheres. Elas vêm até mim porque querem, elas sabem que comigo é só uma noite, só uma transa, elas sabem que eu gosto de eu sozinho, mas várias mulheres juntos, elas sabem do tipo de sexo que eu gosto e sabem principalmente que depois que acabar aquele momento é cada um para o seu lado. Elas sabem disso, mas elas querem ficar junto de mim porque o meu nome, né, o ramo que eu atuo, a minha popularidade vai fazer com que elas fiquem populares também. Então, eu não tô usando elas. Não tô. Ainda mais que ele costuma presenteá-las depois.
Então, quando é no outro dia que elas vão embora, então ele manda flores, manda joia. Então, na cabeça dele, ele não é cretino, ele não tá fazendo nada demais. Não sei. Temos que analisar isso aí, né, meu filho? Não sei, tá? Elas estão indo? Estão. Mas, não sei. Eu ainda acharia que você está meio que usando sim, mas é a minha opinião. Então, ele acredita que vai ser complicado encontrar outra mulher que não esteja interessada no nome dele, na fortuna dele, na popularidade dele. Que vai ter uma mulher que será suficiente para saciá-lo na cama. Ele acha que isso será muito complicado. Hoje ele já tem os seus 30 e poucos anos. Ele acaba fazendo uma viagem, porque ele viaja muito a negócios, e acaba sofrendo um acidente. Por conta desse acidente, ele precisa ficar em repouso. Ele acaba voltando para sua ilha, né, para casa numa ilha que ele tem, porque ali ele consegue ficar realmente tranquilo, ali ele consegue ficar realmente desfocado de tudo e assim poder descansar. Só que no que ele volta, ele convida algumas amiguinhas para poder se divertir. Né? Afinal de contas, ele ficou muito tempo no hospital, na seca, então ele tem, né, que correr atrás do prejuízo. Ele está, então, com as suas beldades, está ali tendo momentos maravilhosos, mas no outro dia, que é um domingo, ele teria uma visita, apesar que ele não sabia, que seria uma mulher que iria lá, porque ela está cuidando da parte de reforma da casa daquela ilha, porque ele acredita que está na hora de fazer reforma. A pessoa que ele quer, o homem que ele quer que vai fazer a reforma, ele está em lua de mel. Então, ele aceitou que fosse outra pessoa. Então, ela está marcado para ele naquele domingo, mas ninguém avisa que ele estará lá. Então, ela acaba indo. Ele também nem sabe que vai ter visita. Então, ela chega, ela faz o trabalho dela que ela tem que fazer, que nesse momento ela está lá para poder testar cores nos ambientes. E quando ela vai para o andar de cima, que ela começa nos quartos, ela se depara com ele numa situação assim bem vexatória, mas ao mesmo tempo que deixou ela muito aguçada, porque na hora que ela viu o que estava acontecendo, na hora que ela viu que ele estava nu, o coração dela bateu forte, minha filha, e a curiosidade dela também, por mais que ela não quisesse olhar ali o monumento que estava ali do lado dela. Ela acaba, né, ficando envergonhada, ele para o que está fazendo, ele vai dar atenção a ela, e ele sente alguma coisa por aquela garota. Ele sente. Ele acaba mandando as meninas embora, óbvio que ele não vai ficar com aquelas mulheres lá. Ele diz para Mariana que é para ela continuar o trabalho, porque até aí ele já vai saber quem é ela, vai saber o que ela estava fazendo ali. Então ele fala que ela pode continuar e que ele quer almoçar com ela para poder pedir desculpa pelo que ela viu. Gente, a errada foi ela que se chegou entrando, né? Não foi ele. Ele estava fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ela que foi entrando. Ela aceita, mas fica com medo ao mesmo tempo, porque afinal de contas ela tá ali para trabalhar. Ela sabe da fama dele, principalmente que ele já se envolveu sexualmente com a dona da empresa que ela trabalha, que é a Agnes. Então ela não quer confusão, mas ela acaba aceitando. Eles almoçam, eles ficam ali conversando, se conhecendo. Ele fica perdido porque ele não sabe como fazer com aquela menina, porque ele sabe que naquele momento ele não pode levá-la para a cama, porque ela ficou muito assustada com o que ela viu. Então ele tem que ir com calma, então ele fica meio sem saber como agir com ela. Ela, ao mesmo tempo, fica com o pé atrás, porque ela sabe que ele é muito areia para o caminhão dela, então ela não pode se envolver. E eles estão ali conversando muito tranquilos, até que o telefone dele toca, e ela percebe que a Agnes, nesse momento, ela decide que já está na hora dela ir embora. Quando ele volta, ele vê que ela foi embora. E aí ele começa a pedir ajuda para o irmão dele, para que ele possa conquistá-la. E ele começa realmente um jogo de sedução, ele começa realmente um jogo de conquista, ele começa realmente ir atrás dessa mulher para conquistá-la, porque ele não quer ela só na sua cama, mas ele quer ela na vida dele. No mesmo momento que ele está cuidando do seu interesse para poder conquistar aquela mulher a qual abalou o coração dele, ele tem que lidar com o Vitor. Vitor foi seu amigo no passado, estudaram juntos, lutaram junto para que pudessem se formar, para que pudessem entrar numa empresa e ganhar conhecimento, porque ao contrário da família do Hugo, que não deixava usar o nome, a família do Vitor é diferente. O pai dele sempre usou o nome, sempre usou o dinheiro, para que os filhos conseguissem o que quisessem. Então,
Por esse motivo, o pai não consegue ver todos os esforços do Vitor. Ele acredita, vendo que tudo que ele faz não é mais que obrigação dele. Ele vê dessa forma. E isso faz com que o Vitor, com o tempo, vá ficando com raiva. Vai pegando birra do Hugo. Porque eles estão fazendo estágio e o Hugo é escolhido para dar continuidade a um projeto. Ele fica de fora. Aí, para piorar, o pai dele vai lá e dá parabéns pro Hugo. E não fala nada para ele. Tipo assim, você não conseguiu. Então, se você não conseguiu, para mim não vale nada. Ele fica muito chateado. E ele e o Hugo acabam brigando. O Hugo, ele seguiu a vida dele, mas o Vitor não consegue. O Vitor, ele acaba querendo se vingar, o Vitor acaba querendo ferrar, o Vitor acaba querendo dar rasteira no Hugo, por mais que eles trabalhem no mesmo ramo. E o Vitor não vai perder tempo em começar a agir para poder tirar o Hugo do sério. Então ele começa a envolver a Mariana juntamente com a Agnes, porque a Agnes, na hora que descobre que os dois estão juntos, ela fica louca da vida. Ela não aceita isso muito bem, porque ela é uma também que quer ser considerada a mulher ideal para estar do lado dele. O Hugo, como eu falei para vocês, vai conquistar a Mariane? Vai, gente, mas ele vai sofrer, porque a bichinha, ela é dura na queda. Porque ela sabe que ela não pode se envolver, que ela vai sofrer, então ela dá uma canseira nele. E quando eles decidem ficar juntos, então entra esses dois aí no meio para poder atrapalhar. Uma das armadilhas que o Vitor faz é contratar a Mariana. Não, na verdade, ele contrata a empresa para que a empresa mande a Mariana para trabalhar com ele e ele começa a dar muito serviço para ela em questão de reformas. O Hugo sabe o motivo, sabe que é para que ele fique longe da Mariane. E a Mariane vai chegar um momento que ela fala assim, gente, chega, eu não quero ficar no meio de vocês dois. Vocês estão aí discutindo, brigando, me envolvendo nisso, eu não quero. Mas a paixão dela pelo Hugo é maior. E com isso, eles acabam arrumando um jeito para poder dar o troco tanto no Vitor quanto na Agnes, ao mesmo tempo ficarem juntos sem que ninguém saiba. Então, eles começam a trabalhar dessa forma. A questão é que a autora ela contou bem rápido a história, porque vocês viram, uma história curta, 275 páginas. Ela entrou ali na vida de mais alguns personagens que vão estar no outro livro, que nem do Will, a gente vai saber um pouquinho da vida dele, vai saber um pouquinho do que pode esperar na história dele. Do Arthur também, porque o Arthur, a hora que chegar mais no final, nós vamos descobrir o motivo que fez com que os outros dois irmãos se distanciassem dele, tivesse tanta mágoa dele. Lembrando que nós vamos descobrir que o Arthur também conhece a Mariane de algum lugar, fazendo com que o nosso Hugo não veja isso com bons olhos, com que ele fique bravo no primeiro momento, porque ele não acredita que ela escondeu isso dele. Só que a hora que a verdade é revelada, ela não escondeu nada, gente. Ela não escondeu nada. Ela não contou porque não tinha que contar. E daí também nós vamos entrar um pouquinho sobre o Vitor. Então, nós vamos descobrir realmente o motivo que faz com que ele tenha raiva do Hugo, porque que ele quer destruir o Hugo, que na verdade eu acho que ele não quer destruir. Ele quer simplesmente atazanar mesmo. Nós vamos descobrir o que vai acontecer com a Agnes, porque ela vai ter o que merece, aquela mocreia. O Vitor, ele vai se interessar pela Tatiana, que vai ser uma menina que vai ser contratada para auxiliar, para ajudar a Mariane, porque ela não está dando conta, porque eles estão colocando tanta coisa em cima dela para ela se manter afastada do Hugo, que ela não dá conta sozinha. Então vai entrar a Tatiana, que pelo jeito tem uma história bem bacana também. Só que o Vitor e a nossa Tatiana vai ser um spin-off, pelo que a autora me falou. Então, a gente pode esperar um spin-off deles. Não sei se vai ser depois que finalizar a história do Will e do Arthur, ou se vai ser antes, tá? Mas vai ter a história deles também, que eu fiquei super curiosa, fiquei mega curiosa. E eu também fiquei curiosa porque a gente vai descobrir um segredo que envolve o pai do Vitor e o pai do Hugo. E essa descoberta não chegou até o Vitor. Então, eu fiquei realmente muito curiosa em saber se o Vitor vai descobrir. Porque se o Vitor descobrir, o Vitor vai começar a olhar o pai dele com outros olhos. Porque eu comecei a ver o pai dele diferente. Confesso para vocês que eu fiquei com mais raiva do pai dele ainda. Porque eu achei o pai dele bem canalha da maneira que ele tratava o Vitor, por achar que o Vitor não era capaz de nada sozinho. Então, é uma história interessante, é uma história rápida.
Vai ter um momento no qual o Vitor, ele tá armando uma vingança, mas no fim, esse momento que ele tá ali confrontando o Hugo vai acabar sendo fundamental para que eles, quem sabe, reatem essa amizade deles, quem sabe eles consigam colocar ali tudo para fora o que eles sentem, o que eles precisavam dizer um para outro, e de repente a amizade retorne mais forte do que era antes, ou não tão forte, mas pelo menos que eles parem de brigar. Lembrando que não é o Hugo que briga com ele, é ele que vive atrás do Hugo infernizando. Então, esse é o primeiro livro, é uma história rápida, uma história assim que ela não tem muitos detalhes, a autora ela foi no curta, grossa e direta, mas é uma história interessante, que tem muitos acontecimentos. Então, eu vou deixar vocês com o primeiro livro, ansiando pelo segundo, assim que tiver, que eu ficar sabendo que saiu, eu vou ler e vou trazer para vocês. E assim, agradeço muito, 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 muito a companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!